para a gente ir acompanhando aqui. Já para 64,85, né? Sim. Aí, olhem só. Deixa eu só mudar aqui a posição para cá. Pronto, tá? Então, só para finalizar aquela nossa ideia, Lina, se nós tivéssemos investido nessa malha ferroviária, acabaria que o transporte das mercadorias ficaria com muito menos custo do que vir de caminhão do sul do país para o norte, do norte para o sul, para o leste e oeste. Então, acaba que esse tipo de desenvolvimento ligou as regiões, mas o custo é muito alto. Então, nós que somos aqui, a maioria dos produtos e dos serviços que vêm da região sul e sudeste, para a gente acaba ficando tudo muito mais caro porque é muito oneroso, né? Então, não é só No o sul custo ainda com rola. combustível, não é só a questão do No custo sul do... no sul ainda tem bastante trens e tal, com transporte de Mas trem. local, não tem para a região norte. Não, é local, mas é bem gostoso. Eu lembro que eu acordava e dormia com o barulhinho do trem, assim, era muito Coisa gostoso mesmo. fofa, né? Só Então, que, aí... aí tinha muitas coisas que acontecia. Por exemplo, se tombasse, é muito fácil tombar uma carga, esqueci o nome. E aí eu lembro que Pagão. como tombava de arroz, e aí acabava sofrendo roubo, né? As pessoas iam lá e roubavam e tal. Sim. Tá? Mas, assim, em termos de desenvolvimento e custo-benefício, para a gente teria sido Era bem muito melhor. melhor. Tá? Então, vamos ver o que aconteceu nesse período com... Aqui são alguns sites que eu entrei e também estou disponibilizando para vocês. Bora ver no campo da educação o que foi que aconteceu nesse período. Vamos lá. O Brasil, ele era considerado, né, porque hoje não é mais, apesar da gente ter nossas críticas, mas nesse exato momento de 1950, era considerado uma pátria mal educada. Olha que triste, né? Com índices altíssimos, alarmantes de analfabetismo. Em 1950, quase metade da população brasileira com 15 anos de idade era analfabeta. A gente ainda né? Só mudou o contexto. Agora somos analfabetos funcionais, conhecido como Sim, analfabetos funcionais. verdade. Ao final dos anos 50, metade das crianças em idade escolar estavam fora do sistema de ensino, ainda que a função do ensino primário fosse simplesmente alfabetizar, nem isso se cumpria. Tá? Então, para vocês verem que a gente está falando de 50 dessa realidade e a gente está em 20, então nós estamos falando de 70 anos atrás. 70 anos atrás é a geração dos nossos avós. Então, por que a grande maioria dos avós não estudaram? Está aqui a resposta. Tá? Então, tem famílias que a primeira geração da família que está sentando no ensino superior é agora. Tem turmas de vocês que os jovens da idade de vocês são os primeiros a sentarem num banco de faculdade, são os doutores da família. Então, para vocês verem como é muito difícil estudar no nosso país, né? E que, historicamente, sempre a educação esteve atrelada à elite populacional, tá? O que mais que nós temos aqui? Refutava a acusação de que desejasse o monopólio do ensino pelo Estado e denunciava que o termo liberdade de ensino escondia, na verdade, o desejo dos empresários pela liberdade de comerciar à custa do ensino. O que foi isso? Isso foi uma grande crítica à nossa primeira LDB de 61. Por quê? Porque, apesar dela ter trazido, e aqui embaixo eu já disse para vocês aqui, ó, apesar das fortes mobilizações contrárias, o projeto Carlos Lacerda foi vitorioso sem maiores alterações, tornando a Lei de Diretriz e Base 4.024 de 61 e consagrando os interesses privatistas entre suas disposições. A lei declarou a educação como um direito do cidadão, mas não assumiu o compromisso de provê-la a todos. Né? Então, como não se tinha esse compromisso de provê-la a todos, abriu-se a brecha para comercializar a educação. E aí tem a privatização da educação, onde é oferecido pela iniciativa privada. Então, a própria ideia hoje da nossa instituição vem disso, né? De que se o poder público não está conseguindo fazer o que lhe cabe, eu posso, enquanto iniciativa privada, também oferecer para aqueles que têm condições de pagar. Tá? Então, nós temos aí essa ideia da privatização consagrada em 61.
Por outro lado, temos uma lei de diretriz e base, e aí é o lado bom, né, que eu já conversei com vocês, porque então nós éramos regidos por decretos, e decretos são atos normativos do chefe do Poder Executivo, então são atos frágeis. Eu sou hoje chefe do Poder Executivo Federal, presidente, governadora no estado, município, prefeito, mas amanhã não sou mais. Então, outro decreto vinha e substituía o anterior. Com uma lei de diretrizes e bases, como uma lei com amplitude nacional, ela mudou. Por quê? Porque ela passou pelo Legislativo. Então, ela foi uma norma instituída pelo Congresso também, pelos nossos legisladores. Então, tem outro rito que é mais difícil de mudar. Tá? Não é uma norma frágil ao ponto de qualquer poder executivo vir e mudá-la. E aí, o que a LDB consagrou? Ela trouxe aí, ó, primeiro grau, constituído de escolas maternais, os jardins de infância e o ensino primário de 4 anos, né? O grau médio, o ensino de grau médio, compreendido em 2 ciclos, o ginasial de 4 anos, que abrangia o secundário e os cursos técnico-industrial. Olha lá quais eram os cursos da época. Gente, a gente está falando de 60. O curso de técnico industrial, agrícola, comercial, vindo depois o ciclo colegial de 3 anos com a modalidade do clássico e dos científicos que completavam o secundário, bem como as formações que finalizavam o primeiro ciclo de natureza técnica, além do curso normal voltado para a formação de professores e os cursos de grau superior. Então, era aquele momento, gente, de valorização dos cursos técnicos. O Brasil precisava de mão de obra técnica, período da industrialização. Então, claro que a maioria dos cursos era dessa natureza. Olha quais eram aqui. Também deu mais autonomia aos órgãos estaduais, diminuindo aí a centralização do Ministério da Educação. Regulamentou a existência dos Conselhos Estaduais de Educação e do Conselho Federal de Educação também. O dinheiro público não era mais exclusivo para as instituições públicas, também subsidiou as iniciativas privadas, como eu já falei. Trouxe a obrigatoriedade de matrícula nos 4 anos do ensino primário, então isso foi uma coisa boa. Formação do professor para o ensino primário no ensino normal, ou seja, de grau médio, colegial, ginasial ou colegial. Não tinha obrigatoriedade do ensino superior, que só veio com a nossa lei de 94, tá? Então, olha só, a principal formação que deveria estar muito melhor aí, que é exigir melhor formação para os professores, principalmente para o professor primário, não era necessário, bastava o curso normal em nível de ensino médio, né? O que mais aqui? A formação do professor para o ensino médio e de nível superior. Então, passou para ser de nível médio, aí tinha necessidade de ser de nível superior, como matemática, física, química, língua portuguesa, as licenciaturas em gerais, tá? O ano letivo tinha 180 dias como obrigação. Hoje a gente tem um calendário mínimo de 200 dias letivo, tá? O ensino religioso já era facultativo desde lá. Além disso, favoreceu a iniciativa privada por meio da subvenção e financiamento para a construção de reforma e aquisição de equipamento para as escolas privadas, tá? Então, é isso que a gente tem nesse período e com a nossa primeira LDB, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. E aí, o nosso terceiro período compreende os anos de 64 a 1985, conhecido como período da ditadura militar, ou também, que é um termo correto, dizer período do regime militar, tá? E aí é o convite que eu tenho para os senhores e senhoras trazerem a pesquisa para a próxima aula. Então, segunda-feira, eu quero ver todos aqui. Olhem só, a nossa pesquisa vai até 85, tá? E aí o nosso quarto período será... Professora, nesse daí eu coloquei até 88, porque começava nos anos 90 lá. Tá, então tá ótimo, pode ser. É só tu pode colocar lá no 88 só o período de transição, né? Que caracteriza. Não, eu coloquei 88 justamente por causa que foi a nova Constituição. Perfeito. Tipo, um dos marcos mais importantes. Daí, tipo, foi o que eu coloquei de 88. Isso. É porque nós tivemos lá 85 e a outra eleição foi em 90.
né? 85 e 90. Perfeito. Aqui 90 já começa com o governo Fernando Henrique. E lá, em 85, a gente já começa com o governo Sarney, né? Que Tancredo Neves não assumiu e assume Sarney, tá? Então, a gente finaliza com 85, 88 como sugestão aí da Lina, que é muito bem-vinda, tá bom? E aí a gente chega e termina, que a gente vai até 2018, e aí você me diz, professora, mas por que a gente não vai até 2020? Porque nós temos programas e projetos, mas para a gente analisar um programa e um projeto, a gente precisa deixar terminar, findar o governo, né? Então, nós temos aí o principal marco de 2017, que foi a reforma do ensino médio, e o último grande marco em 2018, que foi a implementação da Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. Tá? Então, são os dois grandes marcos que já tinham previsões desde a nossa Constituição Federal de 88, passa por 94 na nossa LDB, e ela só é instituída de fato em 2018. 2017 o ensino fundamental e 2018 o ensino médio, tá? Então, aí a gente tem uma época mais moderna para minhas alunas mais novinhas e meus alunos mais gatinhos. Então, tem uma fase mais próxima da idade de vocês, aí já consegue também pesquisar melhor, tá? Então, eu vou ficar aguardando vocês. Aí, respondendo a pergunta da Marcélia, a gente finaliza, Marcélia, a gente consegue socializar para todos esse material, para quem tiver interesse, e também para nossas provas, porque cada período vai refletir, uma pergunta vai refletir aos períodos históricos, tá bom? Tá